O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome. Orivaldo Moraes Ribeiro nasceu em 28 de janeiro de 1958, em Bragança, Pará. Com apenas 11 anos de idade, fez um voto modesto com Jesus. Caso o Senhor o batizasse com o Espírito Santo, ele entregaria sua vida para ser usada por ele. O batizador honrou o voto do menino, batizando com o Espírito Santo e com fogo. Na semana seguinte, começou a pregar o Evangelho nas esquinas e nos cultos onde lhe davam oportunidade. Uma lembrança desta época ainda é guardada com muito carinho. O Orivaldo era um menino muito obediente e muitas vezes, quando ele era pequeno, eu trazia para a cidade de Bragança. Ele era muito forte. Colocava ele em cima do balcão, o pessoal chegava para olhar para ele, porque gostavam muito dele, que era muito gordo. E continuou assim. Era um menino muito obediente, esforçado para fazer os trabalhos que ele gostava de fazer. E muitas vezes eu chamava ele e ele me atendia muito bem. Graças a Deus por isso, um filho muito amável. E já com uns 12 anos que ele tinha, já começou a pregar a palavra de Deus. Já tinha, graças a Deus, uma vez ele me falou assim: mamãe, eu acho que eu vou ser um pastor. Eu digo: é muito bom você ser pastor. Porque a gente vinha viajando de lugares distantes das congregações e apanhava a chuva, e ele dizia assim: mas a gente se molha muito, né? Eu disse: mas é muito importante. E graças a Deus que ele continuou a pregar a palavra de Deus. Muitas vezes ele chegava em casa, na casa pastoral, ia para a igreja, e para lá ele ficava e não queria vir. E eu dizia para minhas meninas: olha, deixa ele ficar na igreja a hora que ele quiser, porque ele está pregando a palavra de Deus, ele está estudando a palavra de Deus ali. Então, a hora que ele sentir de voltar para casa, ele vem. E assim continuou a fazer o trabalho do Senhor e continuou viajando sempre conosco para as congregações, que era muito distante. Mas ele fez um grande trabalho, graças a Deus por isso. E hoje, graças a Deus, que ele continuou a trabalhar na obra do Senhor. E para mim foi um motivo muito de alegria, porque era um menino muito obediente. Muitas vezes eu falava com ele e ele dizia: mamãe, deixa eu aqui, porque eu estou orando. E eu estou fazendo a palavra do Senhor, estou lendo. E foi assim o princípio dele na obra de Deus. Um irmão chamou ele e disse: eu vou te dar um terno para te fazer, quando fazer o teu paletó. E graças a Deus, aqui está ainda o paletózinho dele. Aí pedi porque eu cortei a calça, mas ficou paletó. E é importante, graças a Deus, é um filho muito obediente. E é por isso que eu me sinto feliz. E até agora ele serve a Deus, é pastor, graças a Deus. E no momento que eu estou aqui em casa, ele chega, me abraça, é um filho muito amável. Todos são amáveis, mas ele é o mais amável. É o mais que não me deixa sempre só, quando eu penso que ele chega aqui em casa. Graças a Deus por isso. Orivaldo saiu de casa com apenas 13 anos de idade. Foi morar em Santarém com o tio, o veterano pastor Manuel Alves Ribeiro. Depois de algum tempo, morou só. Permaneceu em Santarém até 1975, quando voltou a Belém para ingressar no Seminário Bíblico Amazônico e ficou no internato. Paralelo ao estudo teológico, concluiu também o 2º grau.
Mas os estudos no seminário não foram concluídos. A convenção precisou de um obreiro. Em vista dessa necessidade, o seminarista Orivaldo foi indicado pelo pastor Josias Camelo e aprovado pelo presidente da convenção, pastor Firmino Gouveia. Com apenas 20 anos, foi consagrado evangelista no dia 11 de fevereiro de 1978 em Santarém. O novo obreiro assumiu seu primeiro campo de trabalho no Planalto de Jacamim, na estrada Santarém-Curuaúna. Um grande desafio no início de seu ministério. Mas em Jacumim, muitos milagres aconteceram. Seu ministério era confirmado pelos sinais que se seguiam. Nesta época, cooperou com a obra como presidente de mocidade em Santarém. No início de 1979, acompanha o pastor Manuel Ribeiro, que é transferido para a cidade de Castanhal e passa a cooperar como evangelista. Meus queridos irmãos, eu estou mergulhado num problema que não posso explicar. Não reconheço ninguém. Procuro me lembrar da infantilidade de meu sobrinho, Orivaldo Mendes Ribeiro. Mas o que me recordo é que ele morou comigo, esteve em minha casa, na sua formatura. Foi um menino muito dedicado, irrepreensível. E é por isso que Deus o chamou para o seu santo e glorioso ministério. Nunca foi preciso eu repreendê-lo, chamá-lo a atenção pelos seus feitos, porque ele se portou como se fosse meu filho mesmo, obediente, dedicado, santificado na verdade. Depois casou, eu não sei contar dos tempos dele, do seu casamento, porquanto eu vivi fora do Maranhão, fora do Pará, no estado do Maranhão, no estado de Piauí e em muitos lugares, e ausente, isolado da sua presença. Mas o que eu sei é que ele tem se mantido nos limites santos de Deus, do Evangelho, para a glória do nome de Deus. Eu creio que o seu futuro também será correspondente ao que foi na sua mocidade, na sua criança, na sua origem, como criança, criado, admoestado, ensinado e preparado para um ministério santo a que ele exerce. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. A necessidade de se casar era iminente. Já tinha visto a namorada no púlpito da igreja, mas ela não sabia. A secretária mexeu com seu coração, mas havia um empecilho. Ela era noiva. Apesar disso, ficou em silêncio, pois Deus já havia falado ao seu coração. Os dias passaram e Vilma ficou descomprometida, terminou o noivado. Tudo indicava que Deus estava no negócio. No seu encontro com Vilma, expôs sua chamada e disse-lhe que gostaria de casar com ela. 6 meses depois, no dia 11 de outubro de 1980, subiram ao altar. Depois do casamento, o casal foi para o campo trabalhar na seara do Senhor. Em todo tempo, sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Primeiro campo, Mocajuba. A igreja era considerada de grande porte e necessitava de um líder experiente. Pastor Ivaldo tinha apenas 22 anos e sua idade não favorecia. Mas diante do voto de confiança do pastor Firmino Gouveia, assumiu seu primeiro campo.
Em 1981, a Assembleia de Deus já tinha um novo pastor. Havia muitos desafios administrativos para serem resolvidos. O Senhor lhe deu vitórias em todos. Depois de 2 anos em Mocajuba, atendeu ao convite do pastor Inácio Borges para auxiliá-lo em Tucuruí. Apesar de ter sido bem recebido, a sua ida para Tucuruí foi desaconselhada pelo pastor Firmino Gouveia. Lá teve 2 anos de experiências amargas e pôde entender que saiu de Mocajuba antes do tempo. Entendeu o significado de nem antes e nem depois, mas no tempo de Deus. Após 2 anos em Tucuruí, a convenção o envia para Medicilândia, no coração da Transamazônica, a 90 quilômetros de Altamira. Foram experiências diferentes. Para romper os lugares de difícil acesso em suas visitas pastorais, adquiriu uma moto que o levava a vários lugares sem dificuldades. Muitas obras foram realizadas e o trabalho de evangelização, após executado com prioridade, muitas obras foram realizadas e o trabalho de evangelização, após executado com prioridade, seu tempo em Medicilândia terminou. Aquela era a primeira vez em que visitava um campo antes de se dispor para assumi-lo. O lugar era de difícil acesso e isso fez com que o jovem pastor dissesse para si mesmo que não assumiria aquele trabalho. Mas um fato na viagem de volta o fez atender ao chamado de Jesus e se tornou o novo pastor de Moaná. Este foi o campo que mais o realizou para o Senhor. Ao visitar a convenção, o então presidente, pastor Josias Camelo, perguntou se ele não gostaria de ser transferido para outro campo. A resposta foi não, mas ao retornar para Moaná, o Senhor lhe falou que seu tempo havia terminado ali. Problemas de ordem administrativa em Mocajuba o levaram a assumir o campo pela 2ª vez. Deus o abençoou. Congregações começadas em 1981, quando esteve pela primeira vez ali, foram concluídas e inauguradas 8 anos depois na sua volta. Com o sonho de pastorear em uma cidade onde houvesse um prefeito e secretários crentes, o Senhor o levou a Almeirim. A experiência, no entanto, não foi boa, e lá entendeu que a obra de Deus tem que ser feita sem qualquer influência estranha, e depender do poder público para fazê-lo é um engano. Em Almeirim, passaram-se 4 anos. Neste novo campo, teve importantes experiências e prestou consideráveis serviços para a obra de Deus. Na oportunidade, teve o privilégio de inaugurar o Templo Central, antes de assumir o próximo trabalho. Atendendo ao comunicado da convenção, assumiu a igreja em Garapé-Açu, em detrimento do convite que teve para assumir a igreja em Eldorado dos Carajás. Por 6 meses ficou à frente dos trabalhos. Mais uma vez, atendendo à necessidade da convenção, o próximo campo de trabalho foi a cidade de Moju. 3 anos trabalhou para o Senhor neste novo campo. Outras experiências foram acrescidas ao seu ministério. Neste novo trabalho, os membros eram divididos em 2 grupos, os paraenses e os funcionários da Albrais, vindos de outros estados. A igreja tinha 7 congregações. Na sua saída, o campo contava com 18, um crescimento de quase 150%. Lá contou com experiências marcantes, como o batismo nas águas de seus filhos mais velhos, Júnior e Smith. Foram 5 anos de abundantes bênçãos. Entretanto, na época que o pastor Olivaldo estava em Vila dos Cabanos, o Senhor chamou para a glória o seu pai, pastor Joaquim Ribeiro. Um momento de profunda dor, mas aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre.
Atualmente, o pastor Orivaldo Ribeiro administra a Igreja Assembleia de Deus em Capanema desde 2004. Nessa cidade, onde morou quando tinha 9 anos, houve pessoas dizendo: "Quando pensei que aquele menino fosse um dia ser o meu pastor." Neste novo campo, esteve no ano de 2006 à frente das comemorações dos 90 anos desta igreja, onde também teve a oportunidade de lançar seu primeiro livro, intitulado Ira Divina, Ira Humana. De lá para cá, continua com muitos planos na continuidade da obra do Senhor e, ao longo dos anos, colecionando amigos que têm contribuído de forma significativa em sua vida e ministério. Um momento marcante e que jamais seria esquecido foi quando o pastor e pai Orivaldo Ribeiro realizou o noivado e casamento de seu primogênito Júnior. Neste ano de 2008, pastor Ivaldo Moraes Ribeiro comemora 50 anos de vida e 30 anos de ministério. 3 décadas de uma vida a serviço da obra do Senhor. Bem, pastor Ivaldo, nós estamos aqui junto com o senhor, né, nessa grande festa. Estou aqui representando os pastores e nós estamos alegres, pastor, por essa festa, por essa grande vitória que o Senhor, nosso Deus, tem concedido ao senhor durante esses 30 anos de ministério, né? Não são